que tem no meio da caminhada. Todos encontraram, irmãos? Eu quero que todos fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Eu quero ler apenas até o versículo 4. Mas eu tenho interesse em trabalhar esta noite sobre toda esta história. Vou estar lendo, irmãos. Capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Versículo 5. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu quero que você repita comigo o versículo 4. Eu vou ler e você repete. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Mais uma vez, ouve a palavra do Senhor. Feche seu olho, coloque sua Bíblia no banco e vamos orar nesta noite. Não desprezando a oração do irmão Nazareno, mas é um costume que eu tenho. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando, Deus. Pois eu não sou digno, Deus amado, de pregar a Tua palavra, Deus amado. Pois foi ela que um dia me chamou quando eu estava em um vale de ossos, Pai. Senhor meu Deus, me usa, Pai, nesta noite, pois a mesma palavra que me arrancou, Pai querido, das trevas para a luz, ela é a mesma que hoje vai, Pai, vai entrar nos vales que, porventura, alguns dos Teus servos, Pai querido, entraram, Deus amado. Eu peço, Deus amado, que o Senhor me use na reverência, Deus amado, do Teu santo nome, Pai querido, porque aquilo que a medicina não faz, Pai querido, até hoje, Deus amado, a Tua palavra vem fazendo, Deus amado. Aquilo que a quimioterapia, Deus amado, não fez até hoje, Pai, a Tua palavra faz, Pai querido. Aquilo que a radioterapia não fez, Pai querido, a Tua palavra faz, porque ela tem poder sim, Pai. Abençoa, Deus amado, a minha vida nesta noite, Pai querido, e tira aquilo, Deus amado, que eu preparei e coloca apenas a Tua palavra, Deus amado, porque Tu és fiel na minha vida, Pai. Eu quero que você repita comigo o tema da palavra esta noite. Deus vai visitar o teu vale. Repita. Deus vai visitar o teu vale. Mais uma vez. Deus vai visitar o teu vale. Deus vai visitar o teu vale. Agora você olha para o seu irmão, aquele que você tem intimidade com ele, e repita bem baixinho: Deus vai visitar o teu vale. Amém. Podeis sentar, amados. Eu entendendo, amados, este texto, este lindo texto, a palavra de Deus fala aqui. Ezequiel, no início do seu ministério, a Bíblia não faz menção de dar conotação sobre a história verídica do início do ministério do profeta Ezequiel. Mas quem tem uma Bíblia de estudo vai entender que de fato aconteceu como? No início do ministério do profeta Ezequiel, quando o rei Nabucodonosor resolveu trazer cativo Israel para o seu reinado, para dentro da Babilônia, pois todo homem que serve ao inimigo das nossas almas, ele tem o mesmo desejo que o nosso inimigo das nossas almas tem, de fazer com que o homem deixe de adorar a Deus para o adorar. Pois o maior desejo do nosso arquirrival, Lúcifer, é fazer com que nós deixamos de adorar a Deus para adorar a Ele. Nabucodonosor, cheio da malícia do inimigo das nossas almas, faz com que o rei da Babilônia trouxesse em 3 fases Israel para o seu reinado. Nestas 3 fases, primeira fase,
o rei Nabucodonosor, 565 anos, mais ou menos. A Bíblia não dá exatidão em ano. Ano na Bíblia é uma regra da hermenêutica. Você não dá com exatidão, é mais ou menos, você se baseia. Então, Nabucodonosor traz jovens para o seu reinado. Nabucodonosor traz os jovens que serviam a Deus para dentro da Babilônia, para servir a ele. Nesta primeira fase, só iam jovens. Dentre estes jovens, ia o profeta Daniel. Ia os 3 amigos do profeta Daniel. Ia Sadraque, Mesaque, Abidnego. E aquela história aqui. O mesmo Nabucodonosor queria que eles o adorassem. Só que Deus estava na vida deles. O mesmo acontece na segunda fase, quando Nabucodonosor, 10 anos depois, resolve trazer mais uma parte de Israel para o seu reinado. Nesta segunda fase, vem ali o profeta Ezequiel. A Bíblia fala que da minha idade, mas você só vai encontrar isso na Bíblia de estudo. Na Bíblia normal você não acha. Na segunda fase, vem o profeta Ezequiel. O Ezequiel tinha 25 anos, a idade que eu tenho hoje. Um jovem com 25 anos hoje, se ele não serve a Deus, ele fuma, ele rouba, ele trafica, ele adultera, ele faz tudo aquilo que a vontade da carne faz. Só que Ezequiel, quando entra cativo também para a Babilônia, ao poderio do rei Nabucodonosor, quando ele chega na Babilônia, ele vê jovens fumando, ele vê jovens fazendo aquilo que desagrada a Deus. Mas ele ouve falar de um outro profeta, que também jovem, cativo na Babilônia, servia a um Deus vivo, servia a um Deus forte, o profeta Daniel. Quando Ezequiel está na roda dos amigos, Ezequiel dentro da Babilônia servia a Deus. Ele ouvia falar, tem um servo ali que serve a Deus. Ele é um servo que ora 3 vezes por dia. E o mesmo profeta Ezequiel vê a terceira fase do poderio de Nabucodonosor trazer mais homens, jovens, mulheres e crianças. Na terceira fase vem praticamente Israel completo para dentro da Babilônia. Mas só que Nabucodonosor não consegue trazer todos. Por não conseguir, ele faz com que as muralhas que rodeavam todo Israel, as muralhas de Jericó, se quebrasse. E mesmo os que ficaram fora de Nabucodonosor, fora da Babilônia, não tiveram outra saída. Tiveram que ir para junto dos outros jovens, para junto dos outros que estavam lá. Aí é onde começa o ministério do profeta Ezequiel. É onde começa o ministério profético na vida dele. É onde Deus vai chamar. E aí, dentro da Bíblia, no capítulo 37 do mesmo Ezequiel, a palavra de Deus fala que Ezequiel, certo dia, ele estava lá. Na Babilônia passava um rio chamado Rio Quebar. O profeta Ezequiel estava neste rio sentado. E de repente, a palavra de Deus fala que veio sobre ele a mão do Todo-Poderoso e o chama para ser profeta. O mesmo Ezequiel fala que ele estava lá, junto ao rio Quebar. Eu quero começar a trazer algumas coisas sobre este texto nesta noite. Que na vida de qualquer homem de Deus ou qualquer mulher de Deus, quando Deus quer resolver fazer algo, não importa onde você esteja ou não importa a situação na qual você esteja, a mão dele vai chegar e vai se cumprir aquilo que ele vai querer fazer. Enquanto você glorifica, Deus vai alimentando mais o desejo de você adorar. Você tem que entender isso, irmão.